hoje a gente vai ter que falar de novo, né? Vocês sabem do Davi. Não necessariamente só dele, mas que tem a ver diretamente com ele. É a irmã dele. Ontem eu já tinha adiantado para vocês sobre a baixaria que tá ali, a irmã dele, o pós-BBB dele e tal. Tá muito sendo afetado pelo que a irmã dele tá fazendo, tá? E aí não tem como a gente não deixar de falar do Davi, né? Mas eu também avisei vocês. O hype do Davi vai até ali agosto, setembro. Se ele conseguir, né, ultrapassar isso, vai depender aí da Fazenda. Se vai ter gente que vai se destacar lá na Fazenda ou não. Então vamos lá comentar algumas coisas que tá rolando, né? Porque ontem a irmã do Davi resolveu falar no Space lá dos fãs e bateu boca com os fãs que estavam criticando a gestão que ela fez nas redes sociais do Davi durante o BBB. Tipo, todo mundo já sabe que a Raquel, todo mundo já sabe que ela comandou essa equipe. Então ela falou para os fãs que os fãs não podem menosprezar o trabalho que ela fez, os fãs não podem menosprezar a equipe que esteve do lado dela, a equipe que cuidou dos interesses do Davi enquanto eles estavam lá no BBB. E que ela deu o melhor dela para cuidar das redes sociais do Davi, ela deu o melhor dela para fazer com que o Davi se tornasse um sucesso nas redes sociais. E aí depois ela disse que ia mandar o jurídico dela atrás de algumas pessoas lá, porque ela já tinha com as cartinhas, já estava tudo pronto ali. Eu vou mostrar para vocês o vídeo dela falando isso, dela comentando com isso com a menina lá no Space. Não tem como a gente não comentar. O que eu posso dizer pra vocês é uma baixaria total essa história que envolve a Raquel. Isso é uma baixaria total a história que envolve o que tá acontecendo no pós do Davi. É uma história que inclusive poderia ter sido muito evitada, era uma história que era para ser evitada. Era um problema que não deveria sequer acontecer, era um problema que poderia passar assim. Só que vocês sabem, o pessoal lá do Davi também não é muito de ficar quieto nessas horas. Eles vão pra cima, eles falam. O Davi teve a quem puxar. Vocês viram tudo que ele fez no BBB. Então é óbvio que ela bateu de frente com a fã. Porque a fã insistiu no meio dessa conversa em dizer que a gestão dela não agradou o público, que a gestão dela transformando o pós do Davi em um dos piores do BBB. Elas discutem, aí a Raquel promete processar a menina e tal. Sério, vou passar pra vocês o vídeo e vocês vão entender melhor. Saca só. Não vai menosprezar aquela pessoa que eu sou, sabe? Você pode ter me chamado de puta, achar que meu trabalho foi ruim ou não, sabe? Mas eu sei que eu e a equipe que estava ao meu lado, nós demos o nosso melhor. Porque ele é famoso, o Davi tem que fazer o que ele quiser. Filha? Porque ele é famoso. Não vai menosprezar aquela pessoa que eu sou, sabe? Você pode ter me chamado de puta, achar que meu trabalho foi ruim ou não, sabe? Mas eu sei que eu e a equipe que estava ao meu lado, nós demos o nosso melhor, sabe? Fomos melhores do que muitas pessoas que estavam aí em outros participantes. E não é à toa que a assessoria que está com ele elogiou o nosso trabalho. Então, sobre o que você acha, sobre o que você pensa sobre minha pessoa, não vai mudar, tá certo? E, enfim, além de todas as acusações que você mandou para mim, saiba que nosso jurídico também está aqui copiando sua vida toda, te pesquisando. Já sabemos tudo de você e logo, logo chegará uma cartinha em suas mãos, tá? Beijo e tenha um bom dia. Ai, essa cartinha. E te digo mais, tá? Talvez você e a sua equipe pode ter feito melhor, mas não foi o suficiente para a grandeza Mas que não é é para Davi te Brito. agradar, não, meu amor. No final dá para te agradar, não. Eu fiz aqui para mostrar meu trabalho para Davi. Eu nunca fiz aqui para agradar você, Letícia. Graças Nada. a... Não, realmente não é para Infelizmente, mim eu não agradar. tenho nada que te dizer sobre agradar você, porque para mim eu nem lhe conheço pessoalmente. Você é apenas uma fã de Davi. Admiro muito, gosto muito dos fãs, falo com todos eles, eu recebo carinho de todos eles. Todo mundo sabe aqui, não tenho dificuldade nenhuma. Meu WhatsApp foi clonado, mas todo mundo tinha acesso ao meu número, falava comigo,
quando eu tinha escolha para resolver, eu sempre falava lá. E sempre dava um jeito de resolver. Como até hoje, eu não estou em administração nenhuma, mas é o meu jeito de resolver as coisas. Mas em diferença de agradar alguém, eu nunca tive, nem antes, e não vou ter agora também, não. Tá certo, mas como seu irmão era um participante de reality show, eu acho que a equipe tem sim que agradar o público, principalmente Não, a aqueles gente que agrada ao lutaram público por sim, mas eu não ele. tenho direito de aceitar nada de desaforo de ninguém que eu vi falar, já Exatamente, viu, por Mamu? isso mesmo que eu nunca fui na sua cara e falei na sua cara. Agora, se as pessoas Porque, aqui porque você querem nunca que teve eu a venha, coragem, mas se você quiser me dizer pessoalmente, coragem, eu tô por aqui quê? Mas eu pessoalmente, meu falei, amor. Não então existe amanhã isso, você vem não. para São Eu sou a Paulo? mesma Amanhã pessoa, você eu vem sou a para São mesma Paulo? pessoa. Eu sou humilde, Amanhã, uma coisa que você não é. Você baixa, responde mulher. para mim, amanhã você vem para São Paulo? Vem, meu amor, estou aí Então, amanhã, se você vir para pessoalmente. São Paulo, a gente pode conversar. A gente Pronto, marca um perfeito. Marca café. esse encontro aí que a gente vai se encontrar. Não tem Então, a problema gente marca nenhum, um não. café e a gente conversa. Tá tudo Vem, certo. Eu não tenho café? problema Não, mas não tem que nenhum. tomar café, não. Se preocupe, não. Que Ah, meu então papo tá é reto e direto. certo. Ah, Tá, então tá certo. Só falar onde perfeito. você vai estar que eu vou lá encontrar. Aproveito e dou um beijo no seu irmão, que eu amo demais. Ah, viu? Tá certo, pode deixar. Obrigada, querida. Vocês viram aí como é que foi, né? Essa briga da irmã do Davi com os fãs dele. Os fãs dele estão cobrando muita coisa. Em especial que ele apareça com publicidades, que ele comece a ganhar dinheiro com isso. Só que o Davi já deixou claro várias vezes que ele não quer seguir essa carreira. Que ele não tá muito afim de continuar nesse meio artístico, nesse meio de influenciadores, que ele não tá muito afim. Porque isso necessariamente implica em você tornar a sua vida pública. Então, se você não está preparado para isso, se você não está preparado para esse tipo de coisa, não tem como você continuar, não tem como você fazer parte disso, não tem como você querer. Você precisa querer transformar a sua vida em algo público. O Davi já deixou claro que ele não vai transformar. Davi já deixou bastante claro que a vida dele é a vida dele, a vida privada dele é a vida privada dele. A maneira como ele resolve os problemas é a maneira dele. Ele não vai aceitar interferências de outras pessoas no meio disso. Então, o que a gente pode esperar é que daqui a pouco tempo, depois de alguns meses, tudo isso aí esfrie, esse hype do Davi passe e ele fique ali igual a Amandinha do BBB 23, que aparece vez ou outra ali em um ou outro programa na televisão, mas que basicamente também sumiu. Basicamente tá ali vivendo dos rendimentos que ela da aplicação que ela fez do prêmio lá que ela ganhou no BBB. Provavelmente é isso que o Davi vai fazer. Só que no meio disso tudo, ainda tem aquela outra crise que eles enfrentaram, né? Isso tá lá na Fábio, eu vou ter que ler para vocês. Que foi quando o Instagram dele, da irmã e da mãe foram hackeados. A história toda terminou numa delegacia, porque a mãe e a irmã foram lá fazer BO, foram lá prestar depoimento sobre como essa invasão aconteceu, tudo isso foi invadido lá no perfil dele. Então eu vou mostrar para vocês a reportagem que tá ali, a gente vai ler juntos o que diz essa reportagem. Tá lá no Metrópolis, olha só. Vítima de crimes na web, irmã e mãe de Davi vão parar na delegacia. Elisângela e Raquel Brito denunciaram hackers que invadiram seus perfis, incluindo a conta do campeão do BBB 24 no início dessa semana. A semana começou tensa e terminou numa delegacia para Elisângela e Raquel Brito, mãe e irmã de Davi. Acontece que as duas tiveram suas contas do Instagram hackeadas e foram até a Distrital, que fica no bairro Boca do Rio, em Salvador, na quinta-feira, para registrar denúncia. Os criminosos cibernéticos também invadiram o perfil do campeão do BBB 24. O invasor começou na última segunda a postar stories no perfil do brother para divulgar falsos investimentos. Na ocasião, a equipe do Davi utilizou a rede social X para alertar os fãs sobre os golpes. Pedimos, por favor, que não caia nessas mensagens nem nos stories dos perfis de Davi Brito e Raquel Brito. O golpe aplicado pelo hacker já é conhecido, tal. Vou mostrar para vocês aí a imagem desse golpe. Foi isso aí que apareceu no perfil do Davi.
e no perfil lá da mãe, da irmã dele também, tá? Isso tudo aí aconteceu na segunda-feira. O pós dele continua bastante conturbado por causa dessa situação toda. O pós dele realmente não vai melhorar, pelo que a gente já percebeu, vai continuar desse jeito, vai continuar assim. E o pior, isso também está mexendo com as pessoas que estão próximas a ele, né? Ou pelo menos as pessoas que ele está tentando conhecer. Lembra lá daquela influenciadora digital que foi vista ao lado do Davi? Então, gente, aquela menina, Bárbara Contreiras, que ficou bastante conhecida nas redes sociais por causa lá de ser flagrada com o Davi lá no restaurante, lembra? Eu até mostrei isso pra vocês nesse vídeo aí do lado. Ela fez uma postagem nas redes sociais na quinta-feira e que isso deixou os fãs do Davi um pouco chateados, né? Ela fez uma postagem, eu vou mostrar pra vocês a postagem. A reação do público a essa postagem foi justamente pelo comportamento dela nas redes sociais, porque há um tempo atrás, segundo os fãs que estavam dizendo sobre isso, é que ela já apareceu lamentando que sofreu uma traição. E aí ela fez um post ali que deixou as pessoas bastante chateadas. Eu vou mostrar esse post aí pra vocês verem. Vou mostrar aí pra vocês toda essa história. Também tá lá na Fábia, tá? Essa história tá sendo contada lá por ela. E sim, às vezes a gente pega coisas de vários colunistas bem conhecidos. Vamos lá ler essa história da Fábia. Influenciadora vista com Davi é detonada após post sobre fidelidade. Aí eu já li essa parte aí da Bárbara Contreiras, já mostrei. Deixa eu mostrar o post que ela fez. Ela fez esse post aí, ó. Vamos clicar na imagem aí pra vocês verem. Ela fez esse post aí, ó. Se vocês conseguirem ler o que tá escrito no post aí, ela tá dizendo aí, ó. No post. Gente, é porque a letrinha fica muito pequena aqui. Mas vamos clicar aqui nesse post pra gente ler. Rapidinho. A letra realmente fica pequena e, como vocês sabem, depois de uma certa idade, fica difícil pra gente ler as coisas. No post dela, ela justamente faz uma provocação. Ela faz essa provocação que ela é solteira e quem deve respeito é justamente quem está junto com outra pessoa, que ela não deve nada a ninguém. E pronto, quando ela fez esse post aí, ó, olha a reação que o público teve em cima disso. Por pensamentos assim que você foi traída. Quando te colocaram na mesma posição que você aceita colocar outras mulheres, não ache ruim. Quando foi corna, chorava que só no story. Agora tá pagando de fodona. Sem dinheiro, tu nem olharia pra ele, né, gata? Sério. A reação do público já foi ruim, né? Ela ameaçou processar muita gente, ela ameaçou processar várias pessoas por causa dessa história toda envolvendo o Davi. Ela ameaçou processar ali quem afirmasse que ela tava junto com o Davi e tal. Ela fez várias coisas. Mas assim, deixa eu dizer uma coisa assim pra vocês. A moça ganhou 100 mil seguidores do dia pra noite, depois de todo esse burburinho aí. Então ela já tá com quase 800 mil seguidores. Ela tinha 600 mil. Óbvio que ela também tá tirando proveito dessa situação, né? Afinal, você tá ganhando 100 mil seguidores assim, rápido, praticamente do dia pra noite. Ninguém conhecia, ninguém sabia quem era essa moça. Ninguém sabia o que ela fazia, ninguém sabia de onde ela era. E aí, de repente, esta moça aparece aí, de repente, esta moça tá se mostrando aí, e de repente, o público vai cobrá-la, vai cobrar o comportamento dela. Porque é assim mesmo que funciona na internet, né? Se ela quer ser famosa, pelo que ela mesma já diz várias e várias vezes, ela devia entender o seguinte: o público é assim mesmo. Se você quer ser famoso, você tem que estar disposto a que o público também faça cobranças a você. Porque se não estiver disposto a fazer cobranças a você, então melhor você nem tentar ser famoso, melhor você nem tentar aparecer. Porque olha, reclamar depois fica realmente chato. E chato até demais, viu? Enfim,
Eu acho que essa história dessa menina, dessa influenciadora, não vai muito longe. Até porque o próprio Davi fez aquela live ontem, onde ele falou que se ele quiser sair com a menina, ele sai, que se ele não quiser sair com a menina, ele não sai, que se ele quiser ficar com as pessoas, ele fica, que se ele não quiser ficar com as pessoas, ele não fica, e que ninguém vai mandar na vida dele e tal, que ninguém vai dizer o que ele deve e o que ele não deve fazer. Lembram também que naquela mesma live, ele falou que ele só estava esperando uma ligação da faculdade, que ele só estava esperando uma ligação lá da faculdade da Estácio? Eu até vou mostrar aqui a imagem daquela live dele para vocês lembrarem aí o momento em que ele fala isso. Deixa eu mostrar aqui esse momento aqui para vocês verem. Ele fala ali, ele diz ali que só estava esperando por isso, que só está esperando esse momento. Mas, obviamente, que já foram atrás de esclarecer essa situação, já foram atrás de tentar entender aí aonde é que o Davi tirou que bastava a Estácio ligar para ele que ele já estaria matriculado no curso de medicina. Pois bem, o que foi que aconteceu? A Estácio esclareceu, a faculdade lá apareceu e esclareceu que as coisas não são desse jeito. As coisas não são do jeito que o Davi acha que elas são. As coisas são bem diferentes do que está aparecendo. Deixa eu colocar essa imagem aí da Estácio e vocês vão entender. A Estácio resolveu falar, a Estácio resolveu dizer ali que o Davi precisará passar por todo o processo de seleção da faculdade. Ele vai precisar correr atrás, como qualquer outro estudante. Saiu hoje, né, essa ligação aí. Ele não vai ter acesso imediato ao curso, tá? Ele não vai ser do jeito que ele quer, não vai ser do jeito que ele acha que vai ser. Ele vai precisar passar por todo o processo seletivo. Inclusive, a própria Estácio mandou uma mensagem. Então a gente vai ler essa mensagem. A Estácio informou que Davi Brito deverá fazer um vestibular ou utilizar a nota do Enem para entrar no curso de medicina. Segundo a revista Contigo, eu vou mostrar a reportagem para vocês, a instituição afirmou que realmente vai entrar em contato com o Davi. E a chamada que eles vão fazer no Davi é justamente essa. Para você ingressar, você precisará cumprir todos os requisitos legais. Vai ter que prestar ou vestibular, ou então vai ter que ser classificado utilizando a nota do Enem. Não tem como entrar sem ser por isso. Lembram lá que o Davi falou, e o sonho dele é esse, o sonho dele é cursar medicina, o sonho dele é crescer pela educação, e tá tudo bem, não há nada de errado com isso. Só que ele vai precisar passar por todos os critérios, por toda a avaliação, por todos os requisitos que qualquer pessoa vai precisar passar quando vai se inscrever numa faculdade. Não basta só você ir lá no site da faculdade e se matricular. Não, não é assim que funciona. E aí a faculdade mandou um comunicado para a revista Contigo. Então a gente vai ler esse comunicado, eu vou mostrar para vocês a reportagem aqui, para vocês saberem, para vocês entenderem que não vai ser fácil, que não vai ser simples ali pro Davi entrar no curso de medicina. Então vamos lá ver o que a Estácio disse, o que a Estácio falou. Rapidinho, vamos só colocar aqui a imagem lá para vocês verem. Aí no site vocês vão ver. A equipe de comunicação da Estácio desmentiu a informação de que está devendo uma ligação para Davi Brito. É que o campeão negou que tenha desistido da faculdade de medicina e alegou que está esperando apenas um contato da instituição. Sendo assim, a revista procurou a faculdade para confirmar a informação. Em comunicado enviado ao site, eles afirmam que apesar do Davi ter ganhado uma bolsa de estudos, ele precisará cumprir os requisitos legais para ingresso para a sua graduação. Ou seja, ele terá de passar pelo vestibular ou terá de ser classificado utilizando a nota do Enem. Vencida essa etapa, temos certeza de que será uma experiência transformadora para ele e para sua família. Dessa forma, não há nenhuma possibilidade da empresa ligar para ele ingressar no curso
como o rapaz de 21 anos confirmou lá em suas redes sociais. Assim como todos os estudantes, ele precisará se empenhar e passar no vestibular. Sim, ele vai ter que cumprir todos os requisitos, igual eu quando fiz o curso de jornalismo pela primeira vez, igual vocês aí que fizeram faculdade, vocês também tiveram que cumprir todos esses requisitos, você também teve que estudar bastante para passar no vestibular, você também teve que estudar bastante para se dar bem no Enem, então não vai ser do dia para a noite. E aí, muito provavelmente, vai ser mais fácil para o Davi passar no Enem, vai ser muito mais fácil ele fazer a prova do Enem. Então, pelo que vocês já entenderam, não vai ser esse ano que o Davi vai entrar no curso de medicina. A bolsa dele vai continuar valendo e, obviamente, que isso vai continuar contando, mas só vai ser pro ano que vem. Muito provavelmente não vai ser esse ano ainda. Ainda mais um vestibular para um curso tão complexo como é medicina. O vestibular de medicina é normalmente muito difícil, o vestibular de medicina é muito puxado, não vai ser tão simples para o Davi fazer esse curso do jeito que ele deseja, tá? Não vai ser simples assim. Mas, reforçando aí, a faculdade manteve a bolsa, isso não vai mudar. Ele só precisará vencer esta etapa, tá? Ele vai precisar vencer isso tudo. Eu acho que, pelo menos, ele pode ter certeza de alguma coisa, né? O que ele viveu nesse pós-BBB dele aí vai ficar marcado aí para sempre, né? A Globo vai exibir nesse sábado aquela entrevista que ele fez lá no programa Altas Horas. Aquela entrevista que, igualmente aquela gravação do Luciano Huck, deve mostrar ali ele falando da mãe. A gente já repercutiu isso aqui nesse vídeo que tá aí no card, né? Essa entrevista foi gravada poucos dias depois dele deixar o confinamento. Essa entrevista que ele vai dar lá é aquela entrevista que ele declara que a mãe não respeitou o momento dele, que a família dele não respeitou o momento dele, que a família dele e vários outros quiseram se aproveitar do momento dele. Essa entrevista toda que a Globo inclusive liberou parte, que a gente até colocou aqui no canal para vocês verem, é que vai ser transmitida no sábado na íntegra. Então a gente vai poder ver o que foi que o Davi realmente falou nessa entrevista. O que foi que ele disse ali, qual foi o contexto em que essa pergunta aconteceu. Porque não adianta a gente só falar e repercutir a fala dele, a gente precisa entender o contexto ali. O vídeo que a Globo liberou não mostra o contexto como um todo, mostra ali que ele falou que o pós dele estava sendo complicado, que ele saiu do BBB e estava numa bomba de informações, que ele realmente não sabia como é que ele ia lidar com tudo isso, mas que depois isso tudo foi melhorando, que depois ele foi começando a compreender. Depois ele mesmo confirma que foi a Mani que terminou com ele no meio dessa situação toda. Então, no sábado a gente vai ver isso acontecer. No sábado a gente vai ver isso sendo transmitido, tá? Só que eu acho que isso vai acabar ficando ofuscado pelo show da Madonna, que a Globo vai transmitir também no sábado. O show da Madonna vai acontecer das 10 à meia-noite. Esse show dela deve gerar uma repercussão muito maior do que a entrevista. A ideia que a Globo teve de transmitir a entrevista do Davi no sábado era justamente tirar proveito do seguinte: era tirar proveito da situação, do engajamento que ele está tendo nas redes sociais, do falatório que estão fazendo dele nesse momento, para causar aí um rebuliço, para chamar a atenção, porque no dia 8 de maio, na próxima quarta-feira, estreia o documentário dele na Globoplay. Então eles estão querendo tirar proveito dessa situação. Eles estão querendo usar isso a favor deles. Só que eu acho que eles vão ter que lidar com essa coisa da Madonna, que, querendo ou não, gente, vai ofuscar esse momento. Querendo ou não, isso vai mudar as coisas. Querendo ou não, isso vai, assim, tirar todo o destaque. Se essa entrevista fosse exibida um pouquinho antes, talvez não tirasse todo o destaque. Porque, afinal, Davi também já apareceu nas redes sociais, já mostrou a vida dele andando, já mostrou ele ali, toda essa crise com essa menina aí, né, com essa nova influenciadora e tal. Então não havia necessidade de mostrar, não havia necessidade de esperarem tanto, né.
Mas vocês sabem, a Globo às vezes tem estratégias que a gente não entende. E aí depois eu vou mostrar pra vocês lá como é que ficou a barraquinha da Mani, né? Porque o Davi não pode aparecer, que a Mani tem que aparecer também. E por último, só pra gente... Isso aqui é só falando do Davi, tá? Eu tô falando aqui poucas coisas só sobre o Davi. Estou falando aqui pouquíssimas coisas, mas ainda tem mais uma coisinha aí sobre o Davi que a gente precisa falar, que é essa matéria que saiu lá no Perline, tá? Lá no Gabriel Perline. E ele diz o seguinte: Davi irá processar a assessora que trabalhou de graça para ele no BBB 24. Advogado do campeão do reality show afirmou que levará a líder comunitária aos tribunais. Eu não vou ler a reportagem inteira, tá? Porque é muita coisa mesmo. A única coisa que ele diz aí foi uma quebra de contrato que essa senhora chamada Elisângela Carlos fez quando ela deu uma entrevista ao programa Super Pop. Ela disse que sim, ela aceitou participar da equipe de ADMs do Davi gratuitamente, que ela aceitou ali fazer toda uma mobilização no entorno para conseguir fazer com que ele chegasse à casa principal. Ela disse que isso tudo começou quando ele ainda estava no Puxadinho, quando ele ainda nem tinha ingressado no programa. E aí ela fez toda essa movimentação, procurou ali a imprensa, procurou figuras de poder, pessoas ali que toparam ajudar essa empreitada de botar o Davi dentro do BBB. E aí, ela conta lá pra Luciana Gimenez que a mãe do Davi não tinha um centavo, então que ela queria ajudar por causa do sonho que o Davi teve. Só que aí, quando começou a entrar dinheiro nas coisas, aí a relação dela com a família do Davi foi mudando, a família do Davi passou a exigir mais coisas e ela passou a não fazer e tal. E aí ela disse que isso realmente foi complicado nesse momento e passou a acusá-la de roubar senhas e tal, enfim. É aquela baixaria que vocês sabem, né? Aí a equipe do Davi disse que isso configura quebra de contrato, porque ele tinha assinado o contrato ali de confidencialidade, então ela não poderia falar sobre essa história, ela não poderia comentar isso nas redes sociais, mas ela acabou comentando, então isso pode gerar consequências para ela. Sabe que eu tenho uma opinião sobre isso? Às vezes, muita gente, quando quer ganhar dinheiro assim e enxerga num participante do BBB uma forma de ganhar um dinheiro rápido, aceita trabalhar de graça nas redes sociais. Aceita, assina contrato lá e tal, sabendo que não vai ganhar nada em cima disso. Porque muita gente pensa assim, bom, essa é a oportunidade de eu crescer em cima desta pessoa, e aí quando esta pessoa estiver lá no alto, eu também estarei lá, porque afinal eu ajudei a crescer. Embora isso não seja verdade todo o tempo, tá? Porque muita gente também acaba sabendo que o outro te ajudou a chegar lá, e aí esquece que você ajudou a outra pessoa a chegar no topo. Isso já aconteceu comigo várias vezes, inclusive. Por isso que eu não aceito trabalhar em equipe de ADM de ninguém. Olha que eu já fui procurado para isso. Não aceito por quê? Porque eu quero, se for para trabalhar para outra pessoa, se for para trabalhar, eu quero ser remunerado por isso. Eu quero que as pessoas paguem pelo meu serviço, pelo meu empenho. Eu não vou trabalhar de graça para os outros. Eu entendo que essa senhora quis ajudar o Davi por causa da história, por causa da situação da família dele, muito pobre. A mãe dele estava morando numa casa perto de uma ribanceira, que caiu uma chuva, o negócio caiu ali, quase que ela morre. Então essa situação foi realmente complicada com relação ao Davi, com relação à família dele. Mas a família dele, a partir do momento que passou a ganhar dinheiro explorando a imagem dele, deveria ter sido honesta nesse sentido e pagar as pessoas que estavam ali fazendo o trabalho de divulgar e de manter o Davi no topo. Era o mínimo que eles deveriam ter feito. Era o mínimo que deveriam ter, pelo menos, demonstrado como gratidão. Essa situação, obviamente, vai se prolongar aí por muito mais tempo. Essa história vai se prolongar aí por muito mais tempo, sem necessidade. Mas, enfim,
é uma coisa que eu vou deixar aí de conselho pra vocês, se algum dia vocês forem procurados pra trabalhar em equipe de ADM, de BBB, de pessoal de grande conquista, pessoal aí de fazenda. Não aceita trabalhar de graça, tá? Não aceita fazer parte de uma equipe sem você ser remunerado por isso, porque o trabalho que isso dá é muito grande, é dedicação praticamente exclusiva, você fica com a sua vida presa, você não faz basicamente e absolutamente nada a não ser viver em torno daquela pessoa e no final você não ganha nada em troca, você ficar ali esquecido no rolê e ainda ter que enfrentar processo judicial. Então não aceite, pense 2 vezes antes disso acontecer, tá? O fato é, essa situação do Davi ainda vai se prolongar muito, a gente ainda vai falar muito sobre o Davi aqui no canal, a gente ainda vai falar muito sobre a irmã dele, inclusive o Davi vai dar uma entrevista ao Podpah hoje à noite. Essa entrevista a gente vai assistir e vai comentar aqui com vocês, trazer trechos e tem um monte de coisa aí que a gente vai falar sobre o Davi ainda. Vocês vão ver aí o trabalho que a gente vai ter o final de semana inteiro aqui, só falando do Davi, né? Só falando e comentando as coisas dele. Enfim, como ontem eu falei da Mani, como ontem eu falei que a Mani tava mexendo lá na barraca, como ontem eu falei disso, então eu vou mostrar pra vocês o resultado aí da barraquinha da Mani. Olha só, o resultado da barraquinha dela. Gente, eu tenho que tirar o som, tá? Porque afinal isso dá direito autoral. Mas vejam aí toda a modificação que a barraquinha dela sofreu, todas as coisas que passou. Tô acelerando o vídeo, tá? Só pra vocês verem aí o resultado final, pra gente não ficar a noite inteira aqui. Essa barraquinha não vai mais ser administrada pela Mani, tá? Essa barraquinha vai ficar com a prima dela, com toda essa história que eu já contei pra vocês. Tô mostrando aí porque, afinal, apareceu o Davi, apareceu ali toda essa situação. Obviamente que ela tem que aparecer também, né? Obviamente que a gente precisa falar dela. Vamos ver se isso vai se manter o tempo todo, né? Vamos ver se essas coisas vão se manter. E aí vamos para falar de outro ex-BBB que também tá dando o que falar por aí, viu? É o Buda. Vocês sabem que o Buda saiu lá do BBB com uma participação um tanto polêmica, porque afinal ele foi um bom vencedor de provas, o cara teve um grande destaque no BBB, o cara passou por grandes momentos ali dentro, né? Quando muita gente achava, por causa do corpo dele, por causa do peso dele, que ele não ia conseguir sobreviver tanto tempo lá dentro. Pois bem, o Buda hoje deu uma entrevista para a revista Quem. E nessa entrevista que ele deu para a revista Quem, ele revelou qual foi a reação que ele teve quando ele saiu do BBB e descobriu que ele estava divorciado e estava solteiro. A Fábia reproduziu, tá, essa entrevista aí. Então a gente vai ler a declaração dele, a gente vai entender como é que isso tudo aconteceu. Saca só. Lucas Buda foi um dos últimos brothers a deixar o confinamento do BBB 24 antes da grande final. O que ele não sabia era que ao sair do reality show, ele estaria oficialmente divorciado de Camila Moura. Em entrevista a Quem, Buda abriu o jogo e revelou qual foi a sua reação ao descobrir a situação. Quando eu descobri que estava divorciado, inicialmente eu fiquei surpreso, demorou um pouquinho para eu entender as consequências do que havia acontecido, contou ele. Só que aí, ele também declara nessa mesma entrevista aí, que ele não ainda teve um encontro pessoal com ela, que ele tem falado com ela, mas que ao mesmo tempo ele entendeu que ele não fez nada de errado dentro do BBB, mas que ela interpretou de uma maneira e que tá tudo bem, foi uma interpretação dela, que tá tudo bem, é algo que ela sentiu, não é algo que corresponda necessariamente à realidade. Aí o Buda disse que ele não se decepcionou com a postura da Camila, que ele entende que isso foi uma reação ao sentimento dela e que não necessariamente isso corresponde com a verdade. Aí ele desejou que ela seja feliz, que ela ganhe muito dinheiro, que ela tenha muito sucesso,
e que deseja que ela continue sendo feliz, independente de estar junto com ele e de independente de estar sozinha e tal. Enfim, o Lucas Buda já tinha falado diversas vezes da história dele com a Camila aqui, mas a gente também tá falando isso porque é muito provável que a Camila entre na Fazenda 16, tá? Não há nada certo, que eu falei pra vocês, ainda não tem nada tão certo assim. Carelli tá dividido entre a Grande Conquista e a Fazenda. A pré-produção da Fazenda já começou, tá? Pra quem está se perguntando. Eles estão sondando aí as pessoas que podem entrar no elenco. E a Camila é uma dessas pessoas que podem entrar na Fazenda 16. E obviamente que ela tem feito por onde, né? Porque todas essas declarações que o Buda dá acaba colocando ela em evidência, acaba deixando ela ali do jeito que o Carelli gosta. Como subcelebridade, como parente de famoso, como alguém apto a estar num reality show da Record. Depois disso tudo, né, a gente já sabe que é muito provável de ver não só a Camila, talvez até a Mani também, numa Fazenda, se não for esse ano, no ano que vem, numa Grande Conquista no ano que vem. Vai ser interessante que vocês vão ver isso acontecendo, tá? A Record sempre recorre a esse tipo de artifício, porque assim eles também tiram proveito da onda lá, da pessoa que ficou famosa, que ganhou notoriedade no BBB. Não se espantem, inclusive, se vocês virem a irmã do Davi na Fazenda. Não se espantem se vocês virem ela. Pelo jeito que vocês viram ela falando, ela é o tipo de participante que o Carelli gosta. Aquela participante que joga na cara, aquela participante que fala mesmo, que não fica aguardando. Então, não se espantem se vocês chegarem a ver a irmã do Davi lá na Fazenda 16. Até porque ela já não tá mais cuidando 100% da assessoria dele. Ela não tá mais ali o tempo todo atrás dele. Então pode ser que vocês vejam essa moça lá na Fazenda 16 também. E olha, se ela entrar, ela vai render muito, viu? Ela vai render muito, mas muito mesmo. Só que aí o Buda também foi visto recomeçando a vida dele. O Buda saiu ali com uma outra pessoa. Essa pessoa seria uma influenciadora digital e esta influenciadora digital seria prima do Bila. Lembra lá do Bila? O que foi amigo dele dentro do BBB, o Bila, as pessoas com quem ele viveu lá dentro. Então vamos ler aí uma das matérias que fala sobre isso, dele envolvido com esta pessoa, né? Então, ele teve aí um romance, aliás, estão dizendo, né, que ele engatou um romance com a influenciadora Nina Capelli. E os dois se conheceram através da empresária da cantora. Os dois já estão juntos há 2 semanas. E a Fábio Oliveira, tá? A mesma Fábio Oliveira que falou ali de toda a história da Camila. E aí, lá no Twitter, na X.com, o Bila disse: o que é que a minha prima tá fazendo com o Buda? Foi isso que ele falou. Sério, o Buda realmente precisa continuar a vida dele, o Buda realmente precisa seguir adiante. Ele e a Camila precisam deixar pra trás essa história aí do que aconteceu no BBB. Ele precisa mostrar aí que ele não é aquela pessoa que a gente viu no BBB. Ele precisa mostrar pro público que ele só tava jogando ali, mas que ele não é aquela pessoa. Ele tem muita coisa pra fazer. Camila também tem muita coisa aí pra fazer, pra tirar essa imagem de mulher enganada, porque agora ela já acabou, já tá divorciada, já tá livre. Não dá pra continuar vivendo à sombra disso. Talvez por isso ela aceite participar da Fazenda, porque aí não vai ser mais ela ligada ao Buda, aí vai ser a Camila pela Camila. E vamos ver se a Marlene Matos vai conseguir aí colocar mais uma pessoa na Fazenda, como ela fez no ano passado ao colocar a Márcia Fu. Mas quando a gente tiver mais informações aí desse pássarozinho, a gente te conta mais, tá? Por enquanto eu não posso falar muita coisa pra vocês. Por enquanto vou deixar vocês aí imaginando como as coisas vão ser. E aí, também tem uma outra coisa, uma outra reportagem que saiu, foi do Gil. O Gil, inclusive, gravou um vídeo. O Gil falou várias e várias vezes sobre como os ex-BBBs estão achando que é muito fácil, como os ex-BBBs estão achando assim
que é muito fácil sair do BBB e ganhar dinheiro, como é muito fácil sair de lá do BBB e ganhar milhões e milhões. Isso não vai acontecer. Eu já falei pra vocês, você tem que fazer por onde? Não adianta você sair do BBB e achar que você vai ganhar horrores e horrores de dinheiro. Isso não acontece. Especialmente porque você precisa ter alguma coisa para mostrar para os outros. Você precisa ter algum conteúdo, você precisa ter um valor agregado. Já falei isso diversas vezes aqui no Faropop. Aí hoje, o próprio Gil do Vigor foi lá no Instagram dele, gravou um vídeo e contou que ele, quando saiu do BBB, ele não esperava fechar contrato de público, nada. Que ele não esperava que ele saísse do BBB, ganhasse o dinheiro aqui fora, que ele não esperava que ele fosse fechar publis. Que para ele interessava, não era o que ele esperaria do pós, era o que ele ganhou lá dentro do BBB. Era o que ele tava ali ganhando, faturando. Tanto que na época ele mesmo contou o tanto de dinheiro que ele tinha ganhado nos prêmios ali e ele tinha somado uns 200 mil reais. Então, na cabeça dele, pronto, eu ganhei esse dinheiro, posso agora ser eliminado porque eu já tenho aí, já fiz alguma coisa. E ele falou, as oportunidades que vieram fora do programa não vieram por causa do programa apenas, vieram por causa de todo o talento que ele teve também, de todo o valor agregado que ele entregou, de toda a história que ele construiu, não foi do dia pra noite. E ele mesmo falou, homem, é muito difícil sair do BBB e trabalhar com publicidade. É muito mais fácil as mulheres terem acesso a isso do que os homens. Ele também conta no vídeo dele que o objetivo dele de ir pro BBB era justamente conseguir o dinheiro para quitar o apartamento da mãe dele e custear os estudos dele nos Estados Unidos, que continua sendo muito caro. Só que ele fez tanto sucesso lá dentro que isso continuou, obviamente, que ele continua ganhando e trabalhando com publicidade até hoje. Então eu vou passar o vídeo dele mesmo falando isso aí, né? Eu vou mostrar lá no Instagram dele, está lá no Instagram dele. Vamos ver o próprio Gil falando isso. Rapidinho, tá? Só colocar aqui para vocês verem o próprio Gil, para vocês perceberem o próprio Gil comentando, para vocês verem o próprio Gil falando sobre essa história. O próprio Gil comentando a vida, comentando toda a dificuldade que ele passou ali, toda a dificuldade que ele viveu. Rapidinho, tá? Eu só tô pegando aqui a configuração de áudio correta pra gente exibir esse vídeo. Rapidinho. Rapidinho, vamos lá. Transmitir aqui. Vamos lá transmitir o Gil falando. Trabalhar com publicidade. Até porque se a gente for analisar, gente, assim, poucos são os homens que saem do Big Brother e vão trabalhar com publicidade. Então eu já não tenho muita expectativa. E eu queria, gente, fazer meu PhD, eu sempre falei, meu objetivo com o Big Brother é conseguir o dinheiro para quitar o apartamento da minha mãe e poder custear os meus estudos nos Estados Unidos, que é muito caro. Inclusive, não sei se vocês lembram, mas eu utilizei toda a oportunidade no Big Brother para conseguir dinheiro em coisas para o meu PhD. Sempre que tinha alguma ação de roupa, eu pegava as roupas, eu não usava as roupas, eu usava muito pouco, porque eu queria pegar as roupas que eu escolhia, eram sempre peças que poderiam servir para o meu PhD. Então tudo que eu fazia lá dentro já era pensando aqui fora. Eu não imaginava que aqui fora eu fosse trabalhar e ganhar dinheiro. Eu utilizava lá dentro para ganhar cada centavo que fosse possível, para poder utilizar tanto nos meus objetivos, como com a casa de manhã e com o meu PhD, quanto roupa, como tudo. Então, gente, não dá para contar com ovo dentro do furico da galinha. Tem que, olha, aproveitar as oportunidades. E aqui fora, muitos me perguntavam, Gil, por que você não deixou de estudar? Porque, gente, vocês podem me amar hoje, mas amanhã me odiar. A fama é hoje, não é amanhã. Sabe, a única coisa que ninguém toma de mim, o meu conhecimento. O meu conhecimento ninguém vai tomar. Meu conhecimento ninguém vai questionar. Então, gente, para todo mundo que pensa em entrar no Big Brother Brasil, entrem focado no prêmio. Ah, mas os 3 milhões não! É um carro, é 20 mil, é 30 mil. Cada centavinho que você conseguir lá dentro, gente, já muda a sua vida. E aqui fora, abrace aquilo que ninguém pode tirar sua carreira. Construa uma carreira. Vá estudar, vá se formar, vá ter uma profissão, entendeu? Porque isso
ninguém vai poder tirar de você nem questionar de você, entendeu? Beijo, amo vocês. Vocês viram aí o próprio Gil falando de como é que foi todo esse processo que ele viveu no pós-BBB. E muita gente aí ficou desapontado com isso, tá? Muita gente ali ficou desapontado em descobrir que é assim que funciona. Obviamente que teve gente que apoiou bastante ele ali. Obviamente vocês estão vendo aí nos comentários como as pessoas apoiaram ele, mostrando que realmente as coisas são assim. Mas os ex-BBBs acreditaram que bastava botar o rostinho bonito deles na tela da televisão e as coisas iam acontecendo assim de forma tão fácil. Descobriram que não, né? Como o Gil falou, melhor você entregar ali, melhor você entregar um conteúdo agregado, melhor você mostrar que você tem algo a dar pro público do que você esperar que caia do céu. Porque se você tá esperando que caia do céu, eu tenho uma notícia pra você. Não vai cair do céu, tá? É impossível cair do céu. É impossível que você continue ali esperando algo que não aconteceu e não vai acontecer. E como vocês sabem, a maioria das pessoas que participaram do BBB 24 são completamente sem talento. Então não vai ter espaço para elas aqui fora. O certo é voltar para a vida que elas tinham antes. Mas muita gente não quer enfrentar isso de novo, né? Muita gente não quer passar por isso outra vez. Enfim, já mostramos aí, já comentamos aí o Gil. Eu tenho que comentar, já que eu falei do Gil, um ícone que é LGBT, outro ícone aí LGBT que também ficou bastante conhecido, que foi justamente o Lucas Souza, ex da Jojo Todinho. Ele deu uma entrevista hoje pro jornal Globo, depois da repercussão lá da saída dele do armário, daquela carta que ele fez ali. Aí ele disse que ele quer ser uma voz ativa na comunidade LGBT. Eu tenho que falar uma coisa com relação a isso, eu tenho que comentar alguma coisa com relação a isso do Lucas, que é o seguinte. O Lucas falou isso aqui, deixa eu ler o que foi que ele falou. Foi um choque para as pessoas eu falar sobre esse assunto naquele momento. Desde que surgi na internet, sofro comentários homofóbicos. Durante a participação na Fazenda e no pós-reality, também fui alvo de ataques. Eu procuro focar nas coisas boas, converso com psicólogo e faço terapia. Quando você opta por tornar a sua vida pública, as pessoas irão opinar, seja com xingamentos, se for para rebater, irei fazer de maneira respeitosa, até porque o preconceito está inserido neles e não em mim. Já passei por altos e baixos e batalho diariamente. Não é fácil ter uma vida exposta, você paga um preço muito grande por isso. Então, eu entendo que o Lucas passou por toda essa história, por toda essa situação, inclusive eu fui um dos que apoiei o momento em que ele resolve sair do armário, postei mensagens lá pra ele, de força pra ele entender que fazer e sair do armário não é a coisa mais fácil do mundo. Mas eu quero deixar um conselho aqui, olha, Lucas, pra você ser uma voz ativa na comunidade LGBT, você não pode ter medo de se mostrar, você não pode ter medo do que as pessoas vão falar de você. Imediatamente após você ter saído do armário e após as pessoas ali fazerem gracinhas e piadinhas com você sobre, a gente já sabia e tal. Sim, a Jojo já tinha falado sobre isso. A Jojo já tinha mostrado, inclusive, vídeos e coisas sobre você. Por isso que você sofreu os ataques que você sofreu. Por isso que você viveu as coisas que você viveu. O conselho que eu dou pra você é, pra você ser uma voz ativa, não tenha medo. Se você namorar um rapaz, se você namorar um homem, não tenha medo de mostrar isso pras pessoas. Não tenha medo de aparecer com o seu namorado. Não tenha medo de estar feliz, de mostrar a sua felicidade. Porque isso sim é ser uma voz ativa, não os discursos bonitos, não as coisas, atitudes que contam muito mais do que as palavras, do que o discurso. Fica aí essa dica pra você, tá? Fica aí essa dica, inclusive, pra qualquer pessoa LGBT que tá assistindo esse vídeo agora. Ser uma voz ativa não significa fazer discurso bonito. Ser uma voz ativa é você ter atitudes que realmente comprovem o seu compromisso. O seu compromisso não com uma comunidade LGBT em si apenas, mas o seu compromisso com você mesmo. Você tendo coragem de assumir quem você é.
Eu até acho que o Lucas não vai passar por essa coisa aí de querer se esconder, porque ele já viveu isso, já passou por isso e sabe que isso não vai dar certo. Mas fica aí o conselho pra ele, tá? Se ele quer realmente aparecer, se ele quer realmente se mostrar, ele vai precisar, sim, passar e vai ter que admitir muitas coisas e não vai ter que ter vergonha. Se em algum momento ele namorar com um homem, ele vai ter que mostrar isso. A atitude dele, aí sim, vai ser bem vista e aí sim, ele vai ser uma voz ativa na comunidade LGBT. Começa com isso aí. Daqui a algum tempo a gente vai falar dele, né? E aí ontem também a gente teve lá no Rio de Janeiro o ensaio da Madonna. O show da Madonna vai acontecer amanhã, no sábado. O show dela vai ser um dos maiores shows já feitos no Brasil. Vai ser um show que vai entrar pra história. Só que um detalhe chamou a atenção no meio do show dela, desse ensaio. Isso aí que vocês estão vendo na tela. Madonna apareceu ali, passando o som, ensaiando a música, com uma máscara verde na cabeça. Sério, as pessoas fizeram piada com isso, olha, porque ela foi basicamente o ensaio inteiro. Ela ensaiou com a Pablo Vittar, ela ensaiou lá com as crianças do Pretinho da Serrinha, que também vão participar com um show de percussão ali e tal. Sério, ela tava muito estranha com isso, virou meme nas redes sociais, porque as pessoas estavam vendo ali como é que ela tava aparecendo. Eu vou dizer pra vocês e vou ser sincero, eu ri muito quando eu vi a Madonna usando isso aí. Obviamente que eu entendo o porquê, né? Obviamente que eu entendo que ela resolveu aparecer desse jeito, porque ela tem uma surpresa aí que as pessoas só vão ver amanhã na hora que ela se apresentar no palco. Mas que foi engraçado, foi. Não tem como a gente dizer o contrário. Foi muito engraçado. Realmente foi bastante engraçado ver a Madonna assim. E a coisa tá movimentando muito lá no Rio de Janeiro, né? Tá movimentando demais. Movimentando mesmo. A gente vai depois comentar esse show aí da Madonna, mas eu vou ser sincero com vocês. Eu ri mesmo quando eu vi ela vestida com aquela máscara verde. Ela tava parecendo Máscara daquele filme do Máscara, que desde a década de 90, um filme da época que eu era criança ainda. Sério, eu ri muito quando eu vi essa cena, eu ri muito. Eu espero que seja o maior show da carreira dela, como ela tá anunciando, como a estrutura toda tá sendo montada ali. E espero que isso realmente vale a pena, viu? Porque, olha, as reclamações que ela tem feito do clima e das coisas do Brasil não estão sendo fáceis, né? Mas eu já dei o conselho. Quer fazer show no Brasil? É melhor fazer show num período mais frio, porque aí sim você não vai sofrer com tanto calor. Aí sim você não vai sofrer com tanta coisa. Enfim, só pra gente chegar já encerrar o nosso programa de hoje, lembra lá que a gente comentou há um tempo atrás do motorista lá, do Kaique Brito, toda aquela história que envolveu o Kaique Brito. Hoje o Kaique Brito apareceu e admitiu a culpa dele. Ele foi lá no perfil ele respondeu, aliás, uma mensagem do motorista, do Diógenes, lá do Jones é o nome do motorista, que atropelou ele naquela época e tal. Vamos ler essa reportagem aí. Vamos ler. Kaique Brito admite culpa por atropelamento e agradece Jones Coelho. O perdão pelo qual o motorista de aplicativo tanto esperava chegou 8 meses depois após o acidente, em comentário de um desabafo feito na web. 8 meses após ser atropelado na praia da Barra da Tijuca, Kaique Brito assumiu a responsabilidade pelo acidente e agradeceu o socorro prestado pelo motorista de aplicativo Jones Coelho, que tanto pedia perdão nas redes sociais. O ator admitiu a culpa e fez o comentário após o condutor gravar um vídeo bastante emocionado depois de ver o relato sobre a recuperação do rapaz, que chegou a mostrar as cicatrizes pelo corpo, tá? Eu só não vou mostrar o vídeo, gente, porque é um pouquinho longo e a gente já tá acabando o programa, então não vai dar pra passar tudo. Mas eu vou ler o que foi que ele escreveu e mostrar a imagem aí pra vocês. Errei ao cruzar a avenida em movimento de carro. Tive a sorte de ser você que dirigia com cautela e me socorreu. Obrigado, Jones. Escreveu Kaique em seu post que falava sobre a recuperação do acidente, tá? Tá aí, isso aconteceu
Acho que foi na terça-feira que o Kaique gravou esse vídeo. E aí hoje o Kaique admitiu que a culpa tinha sido dele. O Kaique admitiu que a situação foi causada por ele, tá? Então essa história definitivamente já foi encerrada. Essa história definitivamente ficou pra trás. Essa história aí a gente não vai mais falar. Mas eu só tô passando aqui pra gente concluir como as coisas aconteceram. Pra encerrar mesmo o nosso programa de hoje, eu tenho que falar da Isabelle e do Matheus. Sério. Ontem à noite, o Matheus foi flagrado lá em Porto Alegre, embarcando num voo. Ele estava indo para Manaus. Esse embarque dele, inclusive, gerou um burburinho nas redes sociais, né? O cara estava saindo ali, embarcando para Manaus, e no meio de toda essa confusão, né, que o Rio Grande do Sul tá passando. Só que muita gente não sabe o que vai rolar hoje em Manaus, né? Eu vou mostrar para vocês como ele foi recebido em Manaus. Eu lembro que alguém de vocês aqui tinha falado para mim que em Manaus o povo tava apaixonado por ele, que lá em Manaus o público tava muito apaixonado pela atitude dele com a Isabelle, por tudo que eles viveram lá dentro. Então eu vou mostrar aqui como ele chegou lá em Manaus. Vou mostrar aqui para vocês verem como foi. E de fato isso confirma o que muitos de vocês falaram para mim. Olha só. Olha aí a reação, olha o público recebendo aí o Matheus lá em Manaus. Olha aí a coisa como ele foi recebido. Matheus acabou de desembarcar em Manaus. Seja bem-vindo! Solange! Pra nós, cara e Matheus! Do lado dele. Gente, calma! Ele vai atender todo mundo! De fato, o que vocês me falaram é verdade, tá? Matheus, o público tá apaixonado por ele lá em Manaus. Mas eu tenho que dizer também o que vai acontecer hoje, né? Porque ele não encontrou diretamente com a Isabelle, tá? Ainda não houve o encontro dos dois. O Matheus tá lá porque ele vai se encontrar com a Isabelle no que vai rolar hoje à noite. A Joelma e a Isabelle foram ensaiar juntas, porque elas vão participar ali do festival Apaixona Manaus, com a participação dela. A Isabelle vai dançar junto com a Joelma. Eu vou mostrar esse vídeo aqui também, tá? Pra vocês. Vou mostrar esse vídeo aí das duas se reencontrando, né? Porque as duas já tinham se conhecido lá no BBB. Olha aí toda a participação, olha aí a preparação. Olha aí toda a preparação. Gente, eu tenho só que tirar o som, porque senão isso dá direito autoral. Mas vejam aí toda a preparação da Joelma, veja aí ela ensaiando com a Isabelle e tudo. Isso tudo foi hoje que vai rolar o reencontro dos dois. O pessoal em Manaus está muito animado para rever Matheus e Isabelle. E eu acho que vai rolar. E amanhã a gente vai trazer isso aqui para vocês. Amanhã a gente vai trazer todo esse reencontro, amanhã a gente vai trazer todas essas coisas e a repercussão da entrevista do Davi lá no Podpah. Então, eu conto com vocês. Daqui a pouco vai ter outro vídeo aqui no canal pra gente falar da grande conquista. E aí, hoje tá rolando lá o último desafio, a última tentação da vila. É uma prova de resistência, aonde tem um representante de cada casa dentro de um carro e o pessoal das casas do lado de fora. Quem entrar dentro da casa faz o seu representante perder o carro. O representante que sair primeiro faz a casa perder o desafio e sofrer consequências. Amanhã, daqui a pouco eu te conto melhor tudo isso, tá? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.